A gente já viu que os dados do futebol se apresentam sob forma de matriz. E essas matrizes, elas devem possuir determinadas características que facilitem os cálculos dos algoritmos da ciência de dados e também dos modelos estatísticos. Isso quer dizer que essas matrizes não devem ser singulares, significando que elas devem admitir matriz inversa. Como vamos verificar isso? É assunto dessa aula. Olá, Beto Silva aqui, o seu professor do curso Citizen Data Science em Futebol. Lembra quando falamos sobre espaços unidimensional e de reta? Lembra ainda que em algum momento nós dissemos que dois vetores são colineares se eles possuem a mesma direção? Pois é, dois vetores colineares, eles são múltiplos um do outro. Isso significa que nós podemos obter um deles a partir da multiplicação do outro por um escalar. E o que isso tem a ver com os determinantes? Bom, linhas e colunas de uma matriz são vetores. E dado a matriz quadrada, se alguma linha ou alguma coluna puder ser obtida pela multiplicação de uma outra linha ou coluna por um escalar, a consequência imediata disso é que o determinante da matriz será igual a zero. E, ainda, a matriz não admitirá matriz inversa. Dizemos, então, que essas linhas ou colunas são linearmente dependentes e a matriz não possui posto completo, ou do inglês, não é full rank. Vamos aqui abrir um parênteses para justificar por que falarmos tanto de matrizes quadradas. É que lá na estatística existe uma matriz quadrada e também simétrica que é muito especial, que é a matriz de variância e covariâncias. E como vocês verão daqui para frente, falaremos a toda hora em matrizes quadradas e matrizes simétricas nos pontos que nós estudaremos. Então, feita essa observação, vamos para o quadro negro. A primeira coisa que faremos nessa aula é fornecer uma definição sobre o determinante de uma matriz, que nada mais é do que uma função que associa uma matriz quadrada a um escalar. Então, dada uma matriz A de dimensão n por n, ou seja, uma matriz quadrada, o determinante de A será representado por A entre duas barras verticais, tal qual mostrado na tela. Para exemplificar, vamos mostrar que a notação do determinante dessa matriz B 3 por 3 é essa mesma matriz entre duas barras verticais. Mas fica a pergunta, como é que calculamos esse determinante? Respondendo à pergunta deixada no final da aula anterior, vamos mostrar agora como calcular o determinante. Isso vai depender da dimensão da matriz. Começando pela matriz de dimensão 1 por 1, que só tem um elemento, o seu determinante é igual ao valor do próprio elemento. Se a matriz tem dimensão 2 por 2, então o seu determinante é dado pelo produto dos elementos da diagonal principal, que no caso mostrado são A e D, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, que são B e C. No caso da matriz 3 por 3, o cálculo é semelhante ao caso 2 por 2. Só que agora temos outras diagonais paralelas à principal e também paralelas à secundária, que devem ser completadas conforme mostrado na tela. Por exemplo, na diagonal paralela à principal, que começa com B e F, falta o terceiro elemento, que é justamente aquele G sozinho abaixo da diagonal principal. Da mesma maneira, na diagonal paralela à principal, que tem apenas o C, faltam dois elementos, que são o D e o H abaixo da diagonal principal. Para as diagonais paralelas à secundária, o raciocínio é semelhante. Para dimensões maiores, usaremos o teorema de Laplace, que veremos logo a seguir. Essa parte é apenas para fins informativos. Ninguém vai usar isso para calcular determinante, e sim o R. Então vamos ver como funciona Laplace para matrizes quadradas com dimensão maior do que 3.
Primeiro escolhemos a linha ou coluna mais conveniente, que é aquela com mais zeros. Depois, para cada elemento A e J da linha escolhida, calculamos C e J, que é o determinante da matriz obtida após a eliminação da linha I e da coluna J da matriz original. Por exemplo, supondo que a escolha seja a primeira linha, então nós começamos pelo elemento A11 e vamos eliminar a linha 1 e coluna 1 e calcular o determinante da matriz que sobrar. Depois, calculamos o complemento algébrico, ou seja, o cofator de cada A e J, designado e calculado como A maiúsculo IJ é igual a menos 1 elevado a I mais J multiplicado por C e J, que é aquele determinante. Se vocês prestarem atenção, irão verificar que isso se resume a manter o sinal de C e J quando I mais J é par e trocar o sinal quando é ímpar. Por fim, o determinante será igual à soma dos produtos dos elementos da linha ou coluna escolhida pelos respectivos complementos algébricos. Vamos ver um exemplo. Veremos que, na prática, as coisas podem ser bem mais simples do que entender aquele monte de regras do teorema. Vamos então calcular o determinante dessa matriz A que aparece aí na tela, escolhendo a linha ou coluna mais conveniente, que será aquela com mais zeros, e que, nesse caso, é a primeira linha. Como no final nós vamos multiplicar cada elemento da linha escolhida pelo seu cofator, então, se um elemento é igual a zero, não fará sentido sequer calcular o seu cofator, pois o resultado daquele produto será igual a zero e não terá relevância na soma final para o cálculo do determinante. Então, nesse caso, precisamos nos preocupar apenas com um elemento diferente de zero, que é o A13. Por isso, vamos eliminar a primeira linha e a terceira coluna, sobrando essa matriz 3 por 3, para a qual iremos calcular o determinante, chamando de C13. Então, vamos somar o produto dos elementos da diagonal principal e suas paralelas, fazendo 1 vezes 1 vezes 1 igual a 1, mais 2 vezes 1 vezes 1 igual a 2, mais 1 vezes 2 vezes 2 igual a 4. E depois subtrair a soma dos produtos da diagonal secundária e paralelas, que será 1 vezes 1 vezes 1 igual a 1, mais 2 vezes 2 vezes 1 igual a 4, mais 1 vezes 1 vezes 2 igual a 2, o que resultará ao final igual a zero. Para o cálculo do cofator, I mais J é igual a 1 mais 3, que é igual a 4, portanto, um número par. Mas como C13 é igual a zero, então o cofator A13 também será igual a zero. Para finalizar, multiplicamos o elemento A13, que é igual a 1, pelo seu cofator, para obter o determinante de A. Mas como o cofator é igual a zero, o determinante de A também será igual a zero. Vamos finalizar essa aula em grande estilo, fornecendo uma definição e mostrando como calcular a matriz inversa. Então, dada uma matriz quadrada A sua inversa A menos 1 é tal que a inversa de A vezes A é igual a A vezes a sua inversa, que é igual à matriz identidade. Além disso, se o determinante de A é igual a zero, então A não possui inversa, assim como se A não possui inversa, então o seu determinante é igual a zero. Uma das formas de calcular a inversa é essa, multiplicando a matriz adjunta de A pelo inverso do determinante de A, sendo que a matriz adjunta é igual à matriz transposta da matriz dos cofatores. Então, vamos ver uma aplicação prática disso com um exemplo. Vamos calcular a inversa dessa matriz A de elementos 2, 3, 1, 1. Primeiramente, vamos calcular o determinante de A, dado pela diferença do produto dos elementos da diagonal principal e da diagonal secundária, ou seja, fazendo 2 vezes 1 menos 3 vezes 1, que é igual a menos 1. Portanto, existe a inversa, dado que o determinante é diferente de zero. Agora vamos obter a matriz adjunta de A, calculando a matriz dos cofatores, que é dado por menos 1
elevado a i mais j, multiplicado pelo determinante da matriz que sobra. Nesse caso, uma matriz com um único elemento. Então, para o cofator C11, eliminamos a primeira linha e a primeira coluna, restando o elemento A22, que é igual a 1, que será multiplicado por menos 1, elevado a 1 mais 1, que é 2, o que resulta em 1 vezes 1 igual a 1. Para o cofator C12, eliminamos a primeira linha e a segunda coluna, restando o elemento A21, que é igual a 1, que será multiplicado por menos 1 elevado a 1 mais 2, que é igual a 3, resultando em menos 1 vezes 1, que é igual a menos 1. Para o cofator 21, eliminamos a segunda linha e a primeira coluna, restando o elemento A12, que é igual a 3, que será multiplicado por menos 1 elevado a 2 mais 1, que é igual a 3, o que tem como resultado menos 1 vezes 3, que é igual a menos 3. Por fim, para o cofator 22, eliminaremos a segunda linha e a segunda coluna, sobrando o elemento A11 igual a 2, que será multiplicado por menos 1 elevado a 2 mais 2, que é igual a 4, resultando em 1 vezes 2 igual a 2. Portanto, a matriz dos cofatores será a matriz C de elementos 1, menos 3 e 2, cuja transposta é exatamente a matriz adjunta de A. Agora vamos multiplicar o inverso do determinante pela matriz adjunta e vamos obter, finalmente, a matriz inversa de A. O que seria da teoria se não fosse a prática, não é mesmo? Vamos para o laboratório. Voltamos, galera, aula de laboratório 7. Vamos para as aplicações práticas dos determinantes da matriz inversa e só para manter o clima do filme The Matrix, vamos colar o Neo aí na tela. Tendo aí o Mr. Anderson na contenção, vamos primeiramente criar algumas matrizes que irão nos auxiliar ao longo dessa aula. Chamaremos essas matrizes matriz B, C e matriz D, e vamos ainda criar uma outra matriz chamada de V, que será resultado da multiplicação matricial da transposta de D por ela mesma. Nós sabemos que essa matriz V será então quadrada e simétrica. O determinante dessa matriz V pode ser calculado por meio da função det e será ainda igual a 24, ou seja, um número diferente de zero. Portanto, V admite a matriz inversa. Para calcularmos a matriz inversa de V, nós vamos primeiramente instalar o pacote MATLib por meio da função install package e entre parênteses e entre aspas, vocês escrevam MATLib. Eu já tenho instalado, não vou executar. Depois de vocês terem instalado, nós vamos carregar esse pacote por meio da função library. Então, library MATLib irá carregar o pacote e agora nós vamos utilizar a sua função inv para calcular a matriz inversa de V e vamos atribuir essa matriz inversa a VI. Fazendo isso, esse será o resultado. Se nós multiplicarmos essa matriz VI pela própria matriz V, nós estamos multiplicando a matriz inversa de uma matriz por ela mesma. E, obviamente, o resultado tem que ser a matriz identidade. O resultado foi esse aí que vocês estão vendo na console, uma matriz um pouco diferente. Mas isso é porque o R nos retornou os elementos da notação de ponto flutuante. Se nós quisermos uma matriz com um aspecto mais, vamos dizer, bonito e elegante, nós precisamos arredondar esses valores. E aí está. Utilizando a função round, nós vamos arredondar os elementos e vai retornar exatamente a matriz de identidade como nós estamos acostumados. Ainda, se nós multiplicarmos em vez de VI vezes V, nós multiplicarmos ao contrário, fazer V vezes VI, obviamente o resultado é o mesmo, é a matriz de identidade. Vamos ver agora o caso da matriz singular, que é aquela que o seu determinante é igual a zero. Vamos utilizar a matriz B e a sua transposta para criar a matriz W. Vejam que o determinante de W é igual a zero e, portanto, W não admite a matriz inversa. Portanto, dizemos que W é uma matriz singular. Isso significa que nas linhas ou colunas de W existem vetores colineares e que, portanto, as linhas ou colunas não são todas linearmente independentes. Na estatística, isso dá um problema danado, mas essa é uma outra história.
Vamos ver agora outros exemplos. No primeiro, o determinante será igual a zero porque a primeira coluna é uma combinação linear da segunda. A consequência é que essa matriz não admite matriz inversa, como podemos verificar na console. No segundo, a matriz tem uma coluna em que todos os elementos são iguais a zero, o que faz com que o seu determinante também seja igual a zero. E a matriz, mais uma vez, não admite inversa, sendo, portanto, uma matriz singular. No R, podemos acessar a dimensão de uma matriz de duas formas. A primeira é por meio da função dim. Assim, dim_b seguido de 1 entre colchetes fornece o número de linhas de B, enquanto dim_b seguido de 2 nos dá o número de colunas daquela matriz. A outra forma é mais simples, que é any_row e any_col, que retorna o número de linhas e de colunas, respectivamente. Para terminar, vamos ver um recurso bastante útil, que é a criação de uma matriz cujos elementos são obtidos a partir de uma operação específica. Digamos, por exemplo, que cada elemento de uma matriz K será computado elevando 2 à soma dos índices da sua posição. Por exemplo, o elemento da segunda linha, quando I é igual a 2, e primeira coluna, quando J é igual a 1, será igual a 2 elevado a 2 mais 1. Vamos construir K a partir de um ciclo for duplo, dado que a matriz possui duas dimensões. E a tarefa será a operação que dá origem aos elementos, ou seja, K e J será igual a 2 elevado a I mais J. Se sabemos de antemão qual é a dimensão da matriz pretendida, digamos 3 por 3, partiremos de uma matriz cujos elementos são todos iguais a zero, tal que K é igual à matriz 0, 3, 3, ou seja, uma matriz 3 por 3 apenas com zeros. Vamos chamar o número de linhas de K de N e o seu número de colunas de M. No primeiro ciclo for, vamos fazer I variar de 1 até N, sendo que a sua tarefa será um outro ciclo for, desta vez variando de J de 1 até M. Assim, substituiremos os elementos de K por coluna. A tarefa do ciclo mais interno será justamente calcular e substituir o valor do elemento K e J, que será igual a 2 elevado a I mais J. Vamos selecionar tudo e executar. Agora vamos pedir ao R para mostrar a matriz K e vamos calcular também o seu determinante. Vemos que o determinante de K é igual a zero e que não admite, portanto, a matriz inversa. Apenas uma última nota, observem que qualquer coluna pode ser obtida a partir da combinação linear de uma outra na matriz K, ou seja, os vetores que formam colunas ou linhas são todos colineares e o espaço gerado por eles é unidimensional, ou seja, uma reta. E agora, ao final desse treinamento teórico e prático nas matrizes, vocês estarão prontos para encarar qualquer batalha nessa área. Então, fiquem firmes, motivados, que na próxima aula nós vamos entrar num novo assunto. Até lá!